Vez por outra, encontramos pessoas, ouvimos pessoas, conhecemos pessoas, amigos, desconhecidos, conhecidos, e que expressam para a gente, ou perto da gente, um desejo de morte. Quero morrer, não aguento mais, gostaria de desaparecer. Por quê? Porque muitas vezes a vida se torna pesada, difícil. A vida parece pequena diante das grandes dificuldades. Algumas até acreditamos intransponíveis. Algumas até achamos sem solução e realmente não as tem. Desejo de não viver mais. Vez por outra, num momento extremamente infeliz, algumas pessoas realmente fazem isso, vão-se embora para o desconhecido, por nada, para os seus infernos outros que poderão estar os esperando. Quem assistiu ao filme Ghost, Além da Vida, aquele momento em que o ator principal, ele é num beco lá junto com a namorada, ele é assaltado e é ferido de morte. E aí ele se sentindo ainda vivo, ele não percebe que ele está morto, ele corre atrás do ladrão e nessa corrida ele acaba percebendo que ele não existe mais no plano físico. O que pode ser a morte, né? Um mistério tão distante da nossa pequena mente, da nossa incapacidade de conceber, de compreender uma coisa tão imensa. O que, enquanto vivos, nós conhecemos da morte é o morto, é o corpo, é o velório, é o enterro, mas não conhecemos a morte. Nunca ninguém chegou, voltou do lado de lá para nos explicar algumas experiências de pessoas que viveram situações de morte e voltaram, mas é um grande mistério, imenso mistério. Quando a pessoa está pulsando um desejo de morte, pressionada pelas dificuldades que possa estar tendo e vivendo, ela pretende muitas vezes matar o seu sofrimento, deixar de sofrer, entrar num estado de repouso, de não preocupação, e num desespero muito grande ela pode achar que morrer é a solução. Segundo um livro espírita chamado O Martírio dos Suicidas, um livrinho muito forte, que relata situações de pessoas que se mataram e não conseguiram matar o pensamento, não conseguiram matar o sofrimento, não conseguiram matar nada além do próprio corpo. Suicídio é o assassinato do corpo, mas não do espírito, não do pensamento. O sofrimento está alojado na parte que pensa e o pensamento subsiste, sobrevive. Então, às vezes a gente encontra pessoas num desespero tão extremo, tão embirrados consigo mesmo. Tem um livro dos neuróticos anônimos chamado Lei da Doença Mental e Emocional, onde está escrito que o suicídio é o mais supremo acesso de birra. A pessoa se embirra tanto com o mundo e com os problemas e com as dificuldades intransponíveis, aparentemente, que ela encontra,
é que ela fica tão embirrada que ela pretende sair do mundo. Como se falava antigamente, ficar de mal com a vida, de tal maneira que nada, absolutamente nada, nem ninguém presta. E nesse estado a pessoa se interioriza, se internaliza e se isola. Ele não dá permissão para que o outro possa acessá-la e dizer para ela racionalidades, dizer para ela esperanças, trazer mensagem de esperança para que aquele momento seja superado. É muito comum no mundo do uso de drogas, quando a vida já não se faz mais possível, quando a única coisa que existe é ou se drogar, beber, quando não dá mais para parar de usar e não dá mais para continuar. Muitos adictos, no alto curso do uso, já percebem que não é possível continuar usando e também não é possível parar. Sinuca de bico. E nesse momento a vida torna-se tão impossível, tão difícil, que oportunisticamente pode aparecer a ideia de sumir. A ideia infantil, ingênua de sumir. Não é possível sumir. A parte que pensa que está dentro de nós não é assassinada, ela não é morta, ela não é destruída. Destruído é o corpo. E o corpo, na verdade, ele é um inocente que morre matado pela ignorância daquele que sofre e que acha que o sofrimento está no corpo. Cabe sempre a qualquer um que possa infelicitadamente ser visitado pela ideia de desaparecer. Cabe a ele pensar nisso com seriedade. Cabe a ele observar que os dias passam, tudo passa. E que nesse passar das coisas, nesse movimento permanente de aconteceres, as coisas mudam. Toda a dificuldade humana ela está encalacrada, cravada, presente na maneira de cada um ver a vida. Toda a dificuldade está impressa na maneira particular, extremamente particular, de enxergar a própria realidade. Quando somos bombardeados pela dificuldade, quando as dificuldades nos parecem maiores do que podemos suportar, a única coisa que deve-se prestar atenção, se for possível isso, é de que isso também passa. Tem um escritor romano chamado Terêncio que dizia uma frase assim, um aforismo: nada do que é humano vos será estranho. Quando nós estranhamos situações ou coisas que possam parecer intransponíveis, aplique-se a essas dificuldades a esperança de permitir que o dia seguinte chegue. E isso vai nos trazer alento. O nosso alento não está no presente. Em estados de sofrimento não há alento. O alento não está quando você sofre seus sofrimentos particulares. O alento está presente naquilo que ainda não chegou, e é importante ter paciência e esperança para poder permitir que o que ainda não chegou chegue. O que não chegou em forma de esperança, o que ainda não chegou em forma de novo. A vida é movimento, o mesmo movimento que nos leva para a depressão, o mesmo movimento
que nos leva para o pior, ele também nos traz para o melhor. É fundamental, é importantíssimo acreditar que a resposta que ainda não se tem, ela mora nos dias que ainda virão. Eu tive amigos, eu tive pessoas próximas que se foram. Tive pessoas próximas, assim, bastante jovens ainda, que no momento de muita dificuldade não suportaram a pressão e desapareceram, deixando por aqui familiares, filhos, pais, irmãos, profundamente saudosos, surpresos, doloridos e enlutados. Às vezes, pessoas nos procuram falando de não aguento mais viver. E isso nos deixa com estado de alerta. Do conhecimento que eu tenho, essas pessoas que eu conheci, algumas delas tiveram familiares suicidas. Conheço filhos que tiveram mães que se suicidaram e eles, um dia, acabaram se suicidando também. Então é importante que alguém que possa ter essa ideia tão deslocada pense o seguinte: aquela saída que ele teve, que ele achou que lhe era conveniente, num gesto louco, ele se foi desse mundo, seus familiares poderão ter também, olhando para isso quando tiverem seus problemas intransponíveis. É importante aquele que supera esse momento e que consegue acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor, mesmo que o amanhã não seja tão próximo. Aquele que possa ter essa ideia, ele está também preservando a vida daqueles dos quais ele tem o mesmo sangue e uma relação de responsabilidade muito grande. Às vezes, por vezes, basta-se viver o suficiente para perceber que às vezes a vida torna-se tão difícil, tão impossível, por N problemas, por dores físicas, por doença, por separações, por querer controlar o mundo e não conseguir, pela teimosia de não aceitar que a vida segue seu curso e não o teu curso. Possam se cansar de tudo isso e, de uma maneira ingênua, acreditar que poderiam se livrar desses pesos tão difíceis, acabando consigo mesmo. E isso não é real. Ninguém acaba. Talvez isso não tenha fim nunca. A vida é a coragem de encarar, modificar as coisas que podem ser modificadas e aceitar aquelas que não são possíveis de serem aceitas. Flutuamos durante os dias ao sabor das dificuldades. Algumas vencemos e a maioria delas não. A maioria delas sofremos, não aceitamos. A não aceitação é a grande ferramenta, o grande passaporte para o sofrimento. A aceitação pacífica de dificuldades que não são intransponíveis, permitir que elas se vão e passem, é o caminho para a paz. Muitas vezes temos notícias de pessoas que amamos e que passam por esse momento de extrema dificuldade pela depressão, pela vida não ter gosto, pela vida ficar tão sem graça,
e que consideram a possibilidade de acabar consigo mesmo. E não existe acabar, só existe continuar. E esse continuar tem que ter a paciência suficiente para poder esperar que o dia de amanhã traga novidades a respeito de si mesmo e o dia de amanhã seja nosso SAMU, que possa nos trazer serenidade para a alma, se assim o quisermos, se assim o buscarmos. Então a esperança nascida de acreditar que nós não estamos sozinhos, que podemos ser auxiliados sempre que pedirmos. O poder maior, o Deus, ouve e promove ajuda no tempo em que ele achar positivo. Talvez até penar a dificuldade seja o grande processo de elevação da alma humana. De fundamental importância estar sempre em movimento. Quando os teus recursos não lhe são mais suficientes para poder se sanar, se resolver, lembre-se que o outro tem exatamente o recurso que você ainda não tem. É por isso que uma pessoa que pulsa o desejo de morte, ela o faz dentro de um estado de cada vez maior isolamento. Então, atenção, navegantes do isolamento, navegantes da distância humana, lembre-se que o caminho não é desaparecer da vida das pessoas, o caminho é entrar na vida das pessoas e permitir que elas nos falem aquilo que ainda nós não sabemos. É importante a abertura, mente aberta. É importante permitir que o outro traga notícias que possam me trazer esperança. A vida é curta, mas se contá-la em minutos, ela é longa, é longuíssima. E eu posso mudar a minha maneira de pensar no próximo minuto, se eu me esforçar para isso. Não desanimar, nunca, não permitir que o torpor do desânimo tome conta dos nossos dias indefinidamente. O desânimo vem, aparece, mas ele não aparece para ficar. Mesmo o desânimo sabe que ele não é permanente na vida de cada um. Lute, guerreiro. Mude a sua maneira de pensar. Saia da tristeza. Peça ajuda. Viva. Se integre. Apareça. Dê notícias de si mesmo. Pergunte. Pede ajuda. Que aí as coisas gradualmente vão mudando para melhor. Eu estou há alguns dias pensando nesse assunto e pretendendo falar um pouco sobre isso. Talvez até a minha competência não chegue a tanto para poder falar de um tema tão profundo e que provavelmente outras pessoas tenham muito mais capacidade do que eu. Mas eu estou perseguido por essa ideia esses últimos dias e falei. Se essas palavras forem úteis para somar no desejo de vida de qualquer navegante triste, faça bom uso. Um bom dia de sexta-feira a todos. Bom final de semana. Um beijo no coração e vejam essa live lá na conta Sergio.Murilo e que ela está indo para lá. Fiquem com Deus e muito obrigado.